Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, este é um homem prudente. Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem da Palavra de Deus para acrescentar na tua vida espiritual. Se você ainda não é inscrito, não faz parte da nossa família, da família deste canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, clicar em todas e assim quando eu postar um vídeo novo você será notificado. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para levantar o nosso vídeo aqui nas redes digitais. Também é muito importante que você compartilhe com 2 amigos. Abençoe os seus amigos através da palavra de Deus que será ensinada através destes vídeos. É uma alegria poder receber você aqui. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, pois no assunto de hoje é um assunto muito importante para o nosso crescimento espiritual. E nós, como cristãos, devemos entender e compreendemos desde então que é necessário que venhamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, sempre crescendo em conhecimento. No vídeo de hoje, o tema será os 4 alicerces da prudência. Vamos aprender o que é a prudência, o que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos fala a respeito deste assunto. Nós podemos ver na palavra de Deus que existe a virtude da prudência. É como se fosse uma qualidade. Nós podemos entender que existe a sabedoria e nós já estudamos sobre a sabedoria aqui no nosso canal. Nós podemos entender que a sabedoria é o princípio de temer a Deus, mas muitas pessoas não compreendem esse temer, acreditam que esse temer significa ter medo. Temer não significa ter medo de Deus, mas sermos obedientes à sua palavra. Então, todo aquele que obedece à palavra de Deus, ao mesmo tempo, através da sua obediência, está temendo ao Senhor. Então, nós podemos ver que a prudência como virtude é que nos deixa mais preparados, com os nossos alicerces fundamentados, para que venhamos ter uma caminhada cristã nos passos firmes e retos na presença de Deus. Nós podemos ver nesta palavra, na palavra de Deus, que nos diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós podemos entender que a palavra de Deus simboliza o homem prudente como aquele que se fundamentou os pilares da sua vida espiritual na rocha que é Cristo Senhor. Nós podemos entender que existem pilares, existem fundamentos, existem alicerces que precisam ser formados para que nós venhamos ter uma sustentabilidade na nossa vida espiritual. O homem espiritual precisa estar apoiado em alicerces fundamentados na palavra de Deus, na sua vontade. Nós podemos entender que a palavra prudente é uma pessoa que tem moderação, é uma pessoa cautelosa diante das situações da vida, é uma pessoa sensata, é aquela pessoa que analisa as coisas. Ela primeiro observa para depois tomar uma atitude. Nós não podemos entender que a prudência ela é uma virtude. Ela traz sensibilidade ao cristão e ela identifica situações de risco. Então, o cristão, quando ele tem essa sensibilidade, esse discernimento no seu espírito, ele consegue discernir, ele consegue agir com modéstia, ele consegue agir prudentemente em todas as situações de sua vida. Então, ele preserva as suas ações. É como se
a prudência controlasse os seus movimentos rápidos, seus pensamentos rápidos, suas palavras. Nós podemos entender que as palavras, elas têm poder de construir e de destruir. As palavras têm poder de tirar uma pessoa de um serviço. A palavra tem o poder de fazer com que duas pessoas venham se separar. As palavras más interpretadas, más compreendidas, essas palavras que são ditas no momento de ira, um momento de irritabilidade, um momento de fraqueza, de falta de sensibilidade, um momento de falta de prudência, são lançadas de uma pessoa para outra, e nós sabemos que existem muitos resultados negativos por causa das palavras maldizentes, das palavras que são lançadas. Então, quando somos prudentes, devemos ser prudentes na maneira de nós falarmos, na nossa comunicação, no nosso pensamento, nas nossas ações, pois sabemos sim que precisamos ser prudentes, edificados e alicerçados na palavra de Deus. Então, quando somos prudentes, preservamos a nossa vida. A pessoa sensata, ela vê o perigo e se esconde. Assim diz a palavra do Senhor, que aquele que é prudente, ele pensa antes de agir. Aquele que é prudente pensa antes de falar. O que trará essas palavras que sairão da sua boca? Se irão amaldiçoar ou se irão abençoar as pessoas? Então, nós podemos entender que o imprudente, ele não tem cautela e ele não cuida das suas palavras e não cuida das suas atitudes. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Oséias, capítulo 14 e versículo 9. Olha só que interessante esta palavra. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então nós podemos ver que o homem imprudente, ele apressa os seus passos para transgredir. O homem imprudente, ele não tem cuidado, ele não tem discernimento espiritual, ele não tem visão espiritual do que irá acontecer mediante as suas palavras, atitudes e pensamentos lançados ao seu próximo. Então nós podemos ver que a imprudência é algo que nos leva a cair, a transgredir, porque os caminhos do Senhor são retos e a palavra diz que o Senhor aplana os nossos caminhos, o Senhor endireita os nossos caminhos tortuosos. Então aquele que é prudente, ele firma os seus passos fundamentado na palavra de Deus, nos valores e princípios da palavra de Deus. Aquele que é prudente, ele sabe quem ele deve apoiar, ele conhece as leis de Deus, ele conhece o evangelho, ele sabe se posicionar diante das situações difíceis da sua vida, situações de decisões. Então vamos falar um pouquinho sobre os 4 alicerces da prudência, 4 passos, 4 coisas que o cristão ele deve estar ciente na sua vida para que ele possa estar alicerçado e que a virtude da prudência possa estar direcionando a sua vida para que ele possa ser sábio, andar nos caminhos retos do Senhor. E o primeiro alicerce é a obediência à palavra do Senhor. Nós sabemos que obedecer à palavra de Deus é um alicerce sólido para que nós venhamos construir a nossa vida espiritual. Todo aquele que obedece à palavra de Deus está se alicerçando, se firmando em algo forte, algo que não pode ser destruído, algo que os ventos, as tormentas, as lutas, as pressões desta vida, a obra contrária não pode nos derrubar por causa do alicerce da obediência à palavra de Deus. Você já viu alguém que obedeça à palavra de Deus, que esteja firmado na sua palavra, nos seus valores, nos seus fundamentos, em tudo que Jesus ensina? Você já viu essa pessoa cair? Você já viu essa pessoa ser abandonada? Não, porque o justo, ele é cuidado pelo Senhor. O Senhor leva o justo em segurança no seu caminho. O Senhor endireita os caminhos tortuosos.
A vereda dos justos, que como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, brilhamos e brilhamos quando somos justos, quando caminhamos, iluminamos em meio às trevas. Então, nós precisamos entender que todo aquele que obedece à palavra de Deus, ele não será abatido. Ele não cairá, porque o Senhor é que sustenta, é o alicerce do Senhor, da palavra de Deus. Pois todo aquele que cumpre a sua palavra tem o resguardo do Senhor, a proteção de Deus na sua vida. O segundo alicerce que nós podemos entender nesta palavra, que é Jesus. O nosso segundo alicerce é Jesus. Queridos, Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso castelo forte. Jesus é quem nos sustenta. Nós podemos entender que o terceiro alicerce é a verdade, falar a verdade, ter uma vida de verdade, buscar viver segundo a palavra de Deus, segundo a verdade de Deus. Pois a palavra nos diz que nós somos pedras vivas nesta terra, pedras vivas. Nós somos pedras alicerçadas pelo Senhor, pela rocha que é o nosso Cristo, nosso Jesus Cristo. Então podemos ver o quarto alicerce, que é a santificação. Todo cristão que usa de santificação, ele vive em separação, ele é separado. Ele está neste mundo, mas ele não se contamina com as mesmas propostas e nem segue o sistema deste mundo. Vive segundo os princípios, os fundamentos e os valores da palavra de Deus. E nós não podemos deixar, nós como cristãos, não podemos deixar se apagar o evangelho do Senhor Jesus, os seus princípios e valores. Nós podemos entender que o evangelho ele nos traz alguns valores e princípios. E quando nos santificamos, nos separamos, nos deixamos limpos, ser limpos pelo Senhor para que Ele possa fazer em nós a sua obra e através de nós. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, para que possamos estar fundamentados nesses 4 alicerces, precisamos viver neste mundo, mas não nos contaminarmos com o sistema deste mundo. Somos separados, somos santos, santificados pelo Senhor, justificados por Ele. Então esses são os 4 alicerces. A santificação. Jesus Cristo que é a nossa rocha. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. E usar da verdade, sermos verdadeiros, honestos, prezar pela nossa família, pelos valores que o Evangelho nos traz, pelos valores que a Bíblia Sagrada nos traz. Nós devemos lutar para que o mundo saiba que o Evangelho ele é a favor da família, Nós precisamos entender que se estivermos fundamentados na palavra de Deus, poderemos ser vitoriosos. Se nós seguirmos esses 4 alicerces, construiremos a nossa casa, a nossa família, alicerçados na palavra de Deus. E quando as lutas vierem, as tormentas, as tempestades dessa vida, os problemas, as adversidades, as obras das trevas vierem contra nós, nós estaremos então fortalecidos, alicerçados, fundamentados na palavra de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e que você possa estar alicerçado nestes 4 alicerces que foram ditos aqui neste vídeo de hoje. Obrigada por assistir esse vídeo, obrigada por fazer parte deste canal. Você sempre será bem-vindo. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com os seus amigos. Não esquece de deixar o seu like, pois abençoa muito o nosso trabalho. É uma alegria estar aqui sempre com você, compartilhando o melhor desta terra, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo vídeo.